achará o seu valor, excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Bom dia, queridas ouvintes do programa Mães Amorosas. 22 de setembro, segunda-feira, mais uma semana. Graças ao Senhor estamos aqui com vocês para desfrutar desse programa maravilhoso que nos proporciona a leitura bíblica, a leitura do livro, nosso devocional, alimento diário. Hoje vamos iniciar com os provérbios, palavras de sabedoria, e o provérbio de hoje diz assim: alegre-se teu pai e tua mãe, regozije-se a que te deu a luz. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Provérbios 23, 25 ao 26. Temos como título Compaixão. E o texto da autoria do irmão Pedro Dong, do livro Dias Mais Sábios, diz assim: Deus deseja que a humanidade de seu Filho Jesus seja trabalhada em nós. A nossa humanidade foi corrompida e estragada quando o pecado entrou no homem por causa da transgressão de Adão. Desde então, o homem passou a ser egoísta e a terra se encheu de maldade e de violência. Assim, as relações humanas são recheadas de ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena. Compaixão verdadeira, amizade, misericórdia, humildade e perdão estão em falta no mundo. Há uma palavra em grego, spraknon, que foi traduzida por tema misericórdia, que é Filipenses 1:8, por entranhas, afetos e misericórdias. Filipenses 2:1, e por termos afeto de misericórdia, Colossenses 3:12. Splanknon significa entranhas, onde ficam os sentimentos mais puros e sensíveis, tais como amor, bondade, compaixão e misericórdia. Isso tudo está em Cristo. Em Cristo conseguimos amar, ter compaixão, sentir as dores dos outros, ter misericórdia. Somente o caminho do amor, da compaixão e da misericórdia, ou seja, o caminho de Cristo, alegra o coração do Pai. Amém? Amanhã voltaremos com mais provérbios, palavras de sabedoria. Fiquem na paz que vem do nosso Senhor Jesus. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Giovana Maria Ramos Coutinho. Amém, bom dia, Jesus é nosso Senhor. Vamos começar mais uma leitura do Alimento Diário nessa segunda-feira com a série Gênesis, o Princípio, né? E nessa segunda-feira a leitura bíblica está baseada em Atos 15, 1 a 5 e Colossenses 3, 11. O ler com oração nós encontramos em Gênesis 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, como o Senhor é maravilhoso. Ó Senhor, que o Senhor declara que no princípio, ou seja, o Senhor é a origem de tudo. Ó Senhor Jesus, o Senhor criou, o Senhor Deus criou os céus e a terra. Ó Senhor Jesus. Então está registrado, né, que nosso Senhor criou Deus e a terra. O título dessa obra de hoje, da leitura do Alimento Diário, é Revisão das Epístolas de Pedro e Gálatas. Iniciamos uma nova série do Alimento Diário, cujo tema geral é Gênesis, o Princípio. O título da mensagem dessa semana é O Princípio, baseada em Gênesis 1:1. Teremos uma breve retrospectiva das revelações
que o Senhor nos tem dado durante os estudos das epístolas de Pedro e da carta de Paulo aos Gálatas, como o excelente início da igreja em Jerusalém e seu desvio para a ênfase da prática da lei de Moisés. Vimos que a história de Israel começou com Abraão, que representa a fé, e não com Moisés, que representa a lei. Porém, muitos líderes judeus queriam obrigar os recém-convertidos a guardar a lei de Moisés para receber a salvação. Isso gerou um conflito com o ensinamento dos apóstolos e o surgimento de uma grande perseguição na tentativa de silenciar a palavra profética. Também encontraremos as respostas às perguntas: o que havia antes do tempo? Qual é o propósito do tempo? Quando o tempo termina? Toda vez que terminamos uma série de estudos e começamos uma nova, com tema e livros diferentes, pode parecer que haverá uma mudança drástica no assunto e nas revelações. Porém, graças a Deus, tudo que vem pela direção do Espírito chega de forma suave, pois o Senhor já está preparando uma linha. Basta lembrar os últimos livros que lemos. Desfrutamos de revelações das 2 epístolas de Pedro, mas ao começar esse estudo ainda não tínhamos uma visão completa do contexto histórico. Sem o contexto é difícil compreender plenamente o conteúdo. Conforme avançávamos nos textos, o Espírito nos dava novas revelações, especialmente na 2ª carta de Pedro. Percebemos que os destinatários das cartas estavam dispersos pelas regiões da Galácia, Capadócia e Ponto. E isso nos levou a aprofundar os estudos do livro de Atos. Descobrimos que esses destinatários faziam parte da igreja primitiva em Jerusalém, uma igreja vigorosa em que o Espírito tinha plena liberdade, pois os crentes perseveravam no ensinamento dos apóstolos. Essa comunhão é a chave para manter a atuação do Espírito. Foi então que percebemos um ponto importante. O início promissor da igreja em Jerusalém foi interrompido pela perseguição registrada no capítulo 8 de Atos, após o apedrejamento de Estevão. Os irmãos se dispersaram pela Judéia e Samaria. Ainda que Atos registre pouco sobre esse período, os escritos e testemunhos de Paulo nos ajudam a compreendê-lo melhor. O próprio Paulo, antes Saulo, era um dos perseguidores, como muitos outros que se enfureciam contra a igreja por ter abandonado as tradições judaicas como circuncisão e seguido a fé em Cristo. Essa perseguição gerou pressão sobre Pedro e os demais apóstolos. A acusação era de que eles haviam provocado o ódio dos judeus por ser radicais. Com isso surgiu na igreja um grupo que propôs o retorno à lei de Moisés a fim de evitar conflitos e aplacar a ira dos judeus. No entanto, antes disso, Deus enviou Pedro à casa de Cornélio, onde os gentios ouviram o evangelho. Receberam o Espírito Santo e foram incluídos no corpo de Cristo. Assim, a igreja passou a ser formada por todos, sem distinção de raça, cultura ou classe. Isso está em Colossenses 3:11. Porém, os defensores da circuncisão continuaram agindo agora com mais força ainda, inclusive após a conversão de Saulo. O livro de Atos mostra que Deus levantou Paulo, que antes era Saulo, e Barnabé para a obra, iniciando a evangelização na Galácia. Isso está em Atos 13 ao 14. Ao retornar a Antioquia, encontraram mestres judaizantes ensinando que crer em Jesus não era suficiente, visto que era necessário circuncidar-se. Atos 15. Segundo Paulo, isso era outro evangelho, diferente daquele anunciado por ele e pelos apóstolos. Com isso, houve uma mudança de rumo. Paulo e Barnabé subiram a Jerusalém para tratar desse assunto com os líderes da igreja e viram que quem tomava as decisões era Tiago, irmão de Jesus, e não mais Pedro, a quem Deus havia confiado a liderança inicial da igreja em Jerusalém. A partir de então, vemos que a igreja em Jerusalém passou a preferir a liderança de Tiago, por ser ele o moderador,
e retornou à prática da lei e da circuncisão. Dessa maneira, a igreja em Jerusalém deixou de ser aquela igreja vigorosa, em que o Espírito operava milagres e sinais, e tornou-se uma igreja que praticava a lei, voltando ao judaísmo. Formou-se então uma mistura entre a fé e a lei. O Espírito já não tinha liberdade para atuar, pois os ensinamentos dos apóstolos deixaram de ser apreciados. Por esse motivo, Pedro se retirou. Não se sabe com certeza por onde Pedro passou depois, talvez pela Judéia ou Samaria, mas se acredita que tenha escrito sua primeira epístola na Babilônia, possivelmente Roma. A primeira epístola de Pedro foi escrita no ano 64 e a segunda em 67. Essa última torna-se mais evidente que as pessoas em Jerusalém já não seguiam a direção dos apóstolos, mas seguiam Tiago e haviam retornado à prática da lei. Elas se tornaram opositoras à obra que o Senhor realizava por meio de Pedro, Paulo e João. Compreender esse contexto nos permitiu entender melhor as epístolas de Pedro. Ele chamava esses judaizantes de falsos mestres que introduziam heresias e escarneciam da palavra dada por Deus por meio dos apóstolos. Pedro então define a palavra profética como a única palavra viva que produz a igreja até a volta do Senhor, como uma candeia que brilha em lugar escuro. Sem essa palavra, a igreja perde a direção. Hoje, graças a Deus, a igreja tem direção. Não estamos no escuro. Temos a palavra profética que aponta o caminho e estabelece o governo de Deus. Ao compreender isso, fomos levados de volta ao contexto de Atos. O Espírito, então, nos conduziu ao livro de Gálatas, pois o mesmo problema estava presente ali. Os judaizantes de Jerusalém se infiltraram nas igrejas da Ásia Menor, afirmando que era necessário ser circuncidado para alcançar a salvação. Paulo, porém, os repreende, dizendo que aquilo era outro evangelho, e não o evangelho que os apóstolos pregavam. Amado ouvinte, ao estudar o livro de Gálatas, vimos que a promessa de Deus ao povo de Israel não foi feita por Moisés, mas a Abraão, o pai da nação, e que a história de Israel começa com a promessa, não com a lei. Vamos dar liberdade ao Espírito para nos conduzir pela fé na palavra profética. Ó Senhor Jesus, aqui essa leitura pode proporcionar a nós, leitores e ouvintes, luz, direção e admoestação, porque o Senhor traz para nós que a palavra é lâmpada, é luz, e Pedro afirma, que sem a palavra profética a igreja perde a direção. Então que nós possamos estar buscando o Senhor para compreender toda essa palavra que nos trouxe tantas reflexões sobre o retorno da lei, isentando a direção pela fé na palavra de Deus. Que nós possamos ter o cuidado de estarmos buscando a Deus para que Ele nos ilumine os olhos do coração, para que nós não percamos a direção, pois o Senhor jamais vai deixar a gente no escuro, amém? Jesus é nosso Senhor. Tenha uma semana abençoada, amém. Fiquem atentos! Olha o caminhão da palavra profética passando bem na sua porta! Imersão Kids, gritos de guerra, mulheres energizadas, vem e vê, posso orar por você, Câmara de Energização, Casa de Adolescentes, Imersão Ultra Refinada, CEAP, PAC, ó Senhor Jesus! Quantas ferramentas para nos fazer ficar atentos à vinda de Jesus! Estou atento à vinda de Jesus, estou atento à vinda de Jesus, estou atento à vinda de Jesus, estou atento à vinda de Jesus. Uma pergunta, você está atento? Eu estou atento, estamos nós atentos
à vida de Jesus. De novo, estou atento à vida de Jesus. 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 Eu estou atento, você está atento, e estamos nós atentos à vida de Jesus. Vamos ficar atentos à vinda do Senhor Jesus. Hoje, Lene e eu estamos trazendo aqui o Velho e Novo Testamento, seguindo o roteiro anual, e estamos já finalizando a leitura bíblica esse ano, né? Tantos anos a gente vem lendo a Bíblia, ela é sempre nova para nós, né? A palavra do Senhor é sempre viva e nos renova todas as manhãs, né? Nossa comida diária, nosso alimento de todos os dias, né? Hoje nós vamos desfrutar dos capítulos 39 ao 41 de Isaías, os mensageiros da Babilônia. Ontem nós vimos o Senhor fazendo coisas maravilhosas, fazendo milagres aí na vida de Ezequias, né? Aquele rei que foi muito fiel ao Senhor, né? E também foi abençoado aí por Deus, que ouviu a sua oração e o curou de uma enfermidade mortal e acrescentou a ele 15 anos de vida. Mas a vida continuou, né? E a gente ainda vai aprender um pouco mais aí com o rei Ezequias. Vamos lá? Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos por mais essa leitura bíblica de hoje, que nós possamos ganhar mais e mais nesses textos que nós vamos ver hoje. Senhor, possa nos iluminar, nos trazer muita luz aí, muito discernimento para nós podermos aprender aí, Senhor, com os nossos amados irmãos aí do Velho Testamento, que nós possamos aprender ainda mais com o texto que vai ser lido hoje. Obrigada, Senhor, pela tua palavra nova e viva todas as manhãs. Amém. Amém, irmãos? Vamos abrir a sua Bíblia e a minha em Isaías, capítulo 39. Vamos lá? Os mensageiros da Babilônia, versículo 1. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente, mas que agora já estava recuperado. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então, o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante da Babilônia para me visitar. Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou, pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Então, aqui nós já vemos uma falha aqui do rei Ezequias, né? Ele mostrou tudo. Por que ele mostrou tudo? Porque houve um certo orgulho, né?
eu adquiri tudo isso, todo o ouro, toda a prata, toda essa riqueza, né? Então ele se orgulhou e mostrou, né? Então ele recebeu um presente de um povo que ele nem conhecia, né? Mas que ficou sabendo da doença dele, que ele havia se recuperado. Então vieram essas pessoas da Babilônia trazendo-lhe presentes, e ele então, retribuindo, né, a gentileza, mostrou todos os seus tesouros. Então isso gera uma inveja, não é verdade? Né? Você mostra tudo que você tem, já gerou uma inveja, né? Nesses visitantes aí, né? Então o Senhor o alerta através de Isaías, né? O que você mostrou, você vai perder, né? Porque vão tirar de você. Até mesmo os seus filhos vão tirar de você. Ó Senhor Jesus, né? Por isso é bom, viu, irmã? Não ficar exibindo tudo que você tem, não, né? Tá certo? Vamos manter a discrição, né? Não vai exibir tudo que tem, né? É tudo uma lição, né? Amém. Mensagem de consolo, capítulo 40, versículo 1. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou. Que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho do Senhor. No ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: proclame, e alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente, levante-a e não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis, aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. Os que amamentam, ele guiará mansamente. No capítulo 40, versículo 1, já começa a falar sobre o Messias, né? Promessa de um libertador para Judá, embora ainda o povo não tinha ido para o cativeiro. Isaías já profetiza que haverá um libertador para o povo, e esse libertador é o Messias. No versículo 2, nós vemos a referência citada no Novo Testamento, né, a respeito de João Batista, alguém que preparou o caminho do Senhor, uma voz que clama no deserto. Esse é João Batista, né? Então, a partir daí do capítulo 40, mostra o Senhor que virá com poder, com braço forte, né, para dominar, perdoar pecados, né, e salvar o seu povo, né, referindo-se a Jesus Cristo. E ele iria guiar mansamente o seu povo.
né? A partir do versículo 12 mostra a majestade do Senhor. Então, nada pode se comparar ao Senhor. A partir do versículo 12 mostra que o Senhor é incomparável com qualquer criatura, porque Ele é o Criador, né? A majestade do Senhor, versículo 12. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou? Para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou sabedoria, e quem lhe mostrou o caminho do entendimento? O Senhor é o Todo-Poderoso, né? Mostrando aí a sua grande força, sua grande sabedoria. Ele não foi ensinado por ninguém. Ele é a verdadeira sabedoria. Versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fosse pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice. Depois o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre que não pode fazer tal oferta escolhe a madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Versículo 25. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o santo. A quem eu seria igual? Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz a Jacó e você fala a Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável? Ele fortalece o cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, nós vemos que o Senhor diz: a quem vocês querem me comparar? Eu criei vocês. Como você pode dizer que o que você faz passa despercebido? O Senhor sonda todas as coisas. Ele está vendo todas. Ele está vendo tudo. Nada pode passar despercebido, né? Os seus olhos estão atentos. E ele não dorme, não. Ele não se cansa, não se fatiga. Né?
E também ele aqui dá força para nós. Se nós temos energia, se nós temos vida, força, ânimo, é porque ele é o que pode nos dar, nos revigorar, né? Nos dar essa energia aí, né? Deus promete salvar o povo de Israel. Capítulo 41, versículo 1. Calem-se diante de mim, ó ilhas. Né? Essas ilhas, ele está se referindo às nações. Né? E que os povos renovem as suas forças, que se aproximem e então falem, vamos nos reunir para o julgamento. Quem fez surgir no Oriente aqueles a cujos passos segue a vitória? Quem lhe entrega as nações e faz com que os reis se submetam a ele? Com a sua espada ele os transforma em pó e com o seu arco em palha que o vento dispersa. Ele os persegue e avança em segurança por um caminho em que ele nunca havia passado. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e aquele que estará com os últimos. Eu mesmo. Os países do mar viram isto e temeram. Os confins da terra tremeram. Eles se aproximaram e vieram. Um ajuda o outro e diz ao seu próximo, seja forte. O artífice anima o ourives. E o que trabalha com o martelo encoraja o que bate na bigorna, dizendo que a soldagem foi bem feita. Então fixam tudo com pregos para que não oscile. As nações podem fazer isso, né? As nações fazem ídolos, né? Se unem para... O ourives se une ao artífice, né? O que trabalha com martelo se une àquele que trabalha com a bigorna para fazerem ídolos. Né? Mas e Israel? Agora você vai falar com Israel. Versículo 8. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você é quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, a quem eu disse, você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças? Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Eis que serão envergonhados e humilhados todos que se enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra você. Porque eu, o Senhor seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Senhor. O seu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de você um debulhador de cereais, cortante novo, armado de lâminas duplas. Você trilhará e esmagará os montes, reduzirá as colinas a palha, você as jogará para cima com a pá, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Então você se alegrará no Senhor e se glorificará no Santo de Israel. Então, você vê a comparação que ele faz aqui, né, das nações com o seu povo, né? As nações buscam ajuda nos deuses que elas mesmas fabricam, mas Israel tem o Deus verdadeiro do lado deles, né? E esse Deus ajuda o seu povo, né, em tudo que ele precisar. Então, ele não precisa de buscar ídolos, porque ele tem o Deus verdadeiro do seu lado. Versículo 17. Os pobres e necessitados buscam água, mas não a encontram. A língua deles está ressequida de sede.
Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios no alto dos montes e fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Plantarei o deserto, o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Porei juntos no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e que o Santo de Israel o criou. O Senhor desafia os deuses. 21. Exponham a sua causa, diz o Senhor. Apresentem as suas razões, diz o rei de Jacó. Aproximem-se e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Contem-nos as profecias anteriores para que as examinemos e saibamos se elas se cumpriram. Ou fale-nos a respeito das coisas futuras. Anunciem-nos coisas que ainda vão vir para que saibamos que vocês são deuses. Faça alguma coisa, seja boa ou seja má, para que fiquemos com medo e juntamente o veremos. Eis que vocês são menos do que nada, e menos do que nada é o que vocês fazem. Abominável é quem os acolhe. Né? O Senhor trazendo aí, até de uma maneira irônica aí, né? A situação dos deuses, desafiando os deuses, né? Quais as profecias que se fizeram e vocês, deuses, cumpriram, né? E foram cumpridas por vocês, né? Então, eles não fazem nada, né? O ídolo não pode fazer nada. Então, o Senhor, de uma maneira irônica aqui, está desafiando esses falsos deuses, né? Versículo 25. Do norte suscitei um homem e ele vem. Desde o oriente onde nasce o sol. Ele invocará o meu nome. Pisará os governantes, como se fossem lama. Como o oleiro pisa o barro. Versículo 26. Quem anunciou isso desde o princípio, a fim de que o possamos saber? Quem falou disso antecipadamente para que digamos é isso mesmo? Mas não houve quem anunciasse, quem proclamasse, nem ainda quem tivesse ouvido qualquer palavra da parte de vocês. Então, o Senhor falando, nenhum profeta de vocês falou algo que se cumpriu, porque os deuses não são capazes de fazer nada. Mas o Senhor menciona aqui que vai trazer do norte um homem e ele vem desde o oriente onde nasce o sol. Ele invocará o meu nome e será forte, né? Pisará os governantes. Ele está se referindo aqui ao rei Ciro. E Isaías profetiza, né, a vinda do rei Ciro 150 anos dele, antes dele nascer. Né? Então, isso para mostrar, né, que o que foi profetizado por Deus através do profeta Isaías se cumprirá, porque quem fez essa profecia foi o próprio Deus, né? Então, se cumprirá. É assim que a gente conhece o profeta, né? Quando ele fala algo que se cumpre, ele é considerado um profeta verdadeiro. Quando fala algo que não se cumpre, então não se pode confiar nesse profeta, né? Versículo 27. Eu sou o primeiro e disse a Sião, ei-lo aí, e a Jerusalém, dou um mensageiro de boas novas. Quando eu olho, não há ninguém, entre eles não há nenhum conselheiro a quem eu pergunte e me responda. Eis que todos são nada, as suas obras são coisa nenhuma, e as suas imagens de fundição são vento e vácuo. Termina o capítulo 41, o Senhor falando contra aí os falsos deuses, né? Desafiando-os a falarem algo que se cumpra, o que nunca vai acontecer, porque eles não são deuses, são ídolos
são coisas vãs, imagem de fundição, como o vento, não faz nada. Terminamos por aqui. A irmã Lena ainda continua com a leitura bíblica de hoje. E amanhã a gente retorna e nós vamos ter várias profecias aqui falando do Senhor Jesus, né? Não perca o próximo capítulo de Isaías. Até amanhã, se Deus quiser. Eu aguardo vocês. Até lá. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmã Vera. Graças ao Senhor, mais uma semana de leitura bíblica. Mais um dia. Então, vamos continuar a leitura, lendo os Salmos, capítulo 66. Vamos ler também o Provérbio, capítulo 23, versículos 25 ao 28. E hoje, iniciando a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Vamos iniciar a leitura com os Salmos 66. Cântico de louvor e gratidão ao mestre de canto. Aclamem a Deus todas as terras, cantem louvores à glória do seu nome, deem glórias ao seu louvor. Digam isto a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti mostram submissos os teus inimigos. Toda a terra se prostra diante de ti e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Transformou o mar em terra seca, eles atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendigam, ó povos, o nosso Deus, façam ouvir a voz do seu louvor. É Ele quem preserva com vida a nossa alma e não permite que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, provaste, tu nos refinaste como se faz com a prata, tu nos deixaste cair na armadilha, puseste uma pesada carga nas nossas costas. Fizeste com que os nossos inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, a ti pagarei os meus votos que os meus lábios fizeram e que, no dia da angústia, a minha boca prometeu. Oferecerei a ti holocausto de animais gordos com um aroma de carneiros. Oferecerei novilhos e cabritos. Venham e escutem todos vocês que temem a Deus, e eu contarei que Ele tem feito na minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Amém. Agora vamos ler os Provérbios, capítulo 23, do versículo 25 até o 28. Fala assim: dê essa alegria ao seu pai e à sua mãe, e que se encha de felicidade aquela que o deu à luz. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo, e que os seus olhos se agradam dos meus caminhos. Pois uma prostituta é como uma cova profunda, e a mulher estranha é como um poço estreito. Como um assaltante, ela fica à espreita e multiplica entre os homens os infiéis. Misericórdia. Agora, vamos começar o livro de Efésios, capítulo 1, que fala assim: Carta de Paulo aos Efésios, prefácio
e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança predestinada segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando entre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Amém. Graças a Deus, mais um dia de leitura. E amanhã vamos ler o capítulo 2 do livro de Efésios. Bom dia, fiquem em paz, na paz que vem do nosso Senhor Jesus.